A gente vai começar a nossa aula de hoje com as definições nucleares. Você já percebeu, coloquei lá no WhatsApp da tua sala, 3 materiais, e é esse cara que a gente vai começar a analisar. Não vou terminar hoje, porque eu só tenho uma aula. Na verdade, eu só tenho meia hora, pode ser o português 4, né? Quarta-feira é a avaliação de vocês, eu não vou dar aula. Então, quarta-feira, eu nem vou fazer chamada pelo Zoom, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida da prova, alguma coisa, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Na quarta-feira é só para vocês fazerem a avaliação, beleza? Tranquilo? Se tiver dúvida, fala comigo sem problema nenhum, tá bom? E, obviamente, a gente vai começar a estudar as definições nucleares. Para isso, meus amados, o professor vai duplicar a tela aqui para a gente já começar o nosso estudo dos núcleos ou da definição nuclear. Muito bem. Nós estamos aqui com essa parte teórica e é essa imagem aqui que eu quero analisar com vocês. Professor, em nome de Jesus, nós já vimos membrana plasmática, certo? Certo. Vimos lá a propriedade, o que ela faz, permeabilidade seletiva, os tipos, tipo de transporte, ativo, passivo, por osmose, difusão simples, facilitada, o ativo, gastava energia, por aí afora. Vimos lá as especificações da membrana plasmática, vimos lá a parede celular, tudo mais. Vimos dentro da célula, que é o citoplasma, uma região, escuta, região. Eu vejo muitos alunos que, não, na verdade, não pensam direito de eu mencionar, e aí eles falam, professor, qual que é a função do citoplasma? O citoplasma não tem uma função, ela é uma região. E dentro dessa região, eu tenho microestruturas, organelas, que aí sim, cada uma delas farão funções específicas. Então, eu tenho lá, obviamente, o citoplasma, o lisossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, peroxomo, lisossomo, eu tenho centríolo, eu tenho vacúolo, eu tenho cloroplasto, eu tenho a parede celular. Isso são organelas. Muito bem. E agora, numa região delimitada, delimitada, porque a célula é eucarionte. O que é uma célula eucarionte? É que tem a membrana nuclear, tem a membrana de volta do núcleo, e essa membrana nuclear também é chamado de carioteca. E é esse cara, que essa imagem está aí aparecendo para vocês, que a gente vai estudar. Então, esse azul aqui de fora, mais escuro, é a nossa membrana nuclear. O que é a membrana nuclear? É o que protege as coisas dentro do núcleo para fora. Então, ele coordena tudo que está aqui dentro, certo? Bom, eu tenho aqui dentro algumas estruturas. Eu tenho um nucleolo, eu tenho a cromatina, eu tenho as cromátides, eu tenho os meus cromossomos, e é esse o nosso papel, o que a gente vai estudar, o que está aqui dentro. Então, nós vamos estudar o núcleo propriamente dito. Por isso, vem aí as definições nucleares, para que a gente consiga entender. E no final, quando nós finalizarmos o projeto, você vai entender essa imagem que está aí no seu visor. E aí você vai falar, professor do céu, mas que merda é isso? Na verdade, isso é um cariótipo. Na verdade, isso aqui são os cromossomos, nesse caso aí, sexuais. Então, aí, obviamente, está ou um óvulo ou um espermatozoide. E é esse cara que é utilizado em genética, que é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Principalmente quem gosta de biologia. Meu, vai estudar isso aqui, gente. Isso aqui é a evolução. Na verdade, isso aqui é o que dá dinheiro em biologia. Essa é a verdade. Então, aqui você vai se dedicar na genética. Você vai fazer, por exemplo, o estudo de melhoramento genético. Por exemplo, melhoramento de raça, principalmente cavalo. Meu, as pessoas que cuidam, têm áreas, meu, eles gastam fortunas melhorando raças. Você pode utilizar usando genética. Você pode estudar, por exemplo, doenças genéticas.
por exemplo, a síndrome de Down, síndrome de Patal, para que você entenda melhor, saiba encontrar aqui num cariótipo. Você pode fazer exame de DNA para saber se a criança é filha do pai, da mãe, por aí afora. Sabe aquela pancadaria do caramba no ratinho, lá, sexta-feira, que é o exame do DNA, que o pai e a mãe vai lá, faz aquela situação vexatória. Sabe para quê? Aquilo para eles ganharem o exame de DNA, que custa, obviamente, de R$ 2.500 a R$ 5.000, dependendo do laboratório que você for fazer. Então, as pessoas são carentes, elas não têm esse dinheiro para pagar nesse exame, para saber se a criança é filho do pai mesmo. E aí eles se submetem àquela situação vexatória para ganhar o exame. Você consegue fazer esse exame tendo conhecimento. Então, é isso que eu falo. A genética, ela é maravilhosa. E o estudo do núcleo mostra isso. São as características genéticas. Aqui nós temos o cariótipo de um homem. Na verdade, um homem e uma mulher, obviamente, né? Aqui eu tenho ou um espermatozoide ou um óvulo, né? Então, aqui a gente repara a seguinte situação. Eu tenho 22 pares, do 1 ao 22, são cromossomos que a gente chama de células somáticas, e eu tenho uma delas, que é o sexual. Se eu eliminar esse X e só deixar o Y, isso aqui é um óvulo. Se eu deixar o Y e tirar o X, desculpa, se eu deixar o Y, isso aqui é um cariótipo de um homem. Na verdade, um espermatozoide. Só que o espermatozoide, ele pode trazer o Y ou o X. Então, é isso que está representando. Então, essa imagem é um espermatozoide. Se ele introduzir, mandar para a mulher o Y, vai dar origem ao menino. Se ele mandar o X para a mulher, vai dar origem a uma menina. Então, até isso nós escolhemos, né? Obviamente, o sexo, claro, dos nossos filhos, né? Então, é o homem que escolhe. Claro que isso é aleatório. Você não fala, não, hoje eu quero ter um garoto e por aí afora. Mas isso aqui é fantástico, é o estudo do cariótipo. E mais para frente, que na verdade é um outro material que eu vou mencionar para vocês, não hoje, mas semana que vem, algumas doenças genéticas, para que você entenda no cariótipo aonde que esse cara está. Só que para a gente conhecer o núcleo, obviamente as definições nucleares, estudar o núcleo, eu vou ter que conhecer algumas coisinhas antes. Quais são essas coisas? Primeiramente, o que são gametas ou gâmetas. Pode ser as duas palavras. Na verdade, galera, os gametas ou gâmetas ou células sexuais nada mais são do que as nossas características genéticas que são enviadas a um outro organismo para que a união das duas forme, então, uma célula padrão. Então, aqui, as nossas células sexuais do homem é o espermatozoide. No espermatozoide, ele está carregando consigo metade, presta atenção no que eu vou falar, metade das características do homem. Suponhamos, todos os organismos têm características genéticas. E essas características, elas estão armazenadas em compartimentos, em grupos, que é o que nós chamamos de cromossomos. O ser humano normal, ele tem 46 cromossomos. Essa é a quantidade padrão da espécie. Professor, tem gente que tem mais? Claro que tem. Por exemplo, existe uma doença genética que vocês conhecem muito bem, chamada síndrome de Down. Você olha no rostinho da pessoa, na criança, no jovem, no adulto, você vai ver e você fala, rapaz, mas alguma coisa aí não está normal. Na verdade, não está mesmo. O que acontece com essa pessoa? Ela tem um cromossomo a mais. E aí você devia pensar, falar, caraca, professor Caio, 46 cromossomos é essa perfeição de Deus. Imagina um cromossomo a mais. Vai ser o Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman, né? Porque vai ter superpoderes, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Porque você repara que um cromossomo a mais causa anomalias gigantescas. Muitas vezes um síndrome de Down consegue sobreviver muito bem com isso. Certas síndromes genéticas, por exemplo, uma síndrome de Patal, uma trissomia do par 18, a criança nasce sem o cérebro.
Como que alguém vive sem cérebro? Não vive. Então, essa criança, ela sobrevive minutos após o parto, porque ela nasce muitas vezes sem o cérebro, nasce com deformidades gigantescas, e é isso que a gente vai estudar. Ah, professor, mas então o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, tem um cromossomo a menos. Se nós temos 46, 47 é uma doença genética, fechou, professor, 45 então é o Super-Homem. Não, que também vai dar para nós doenças genéticas, tá? Ô, Então, Pro, oi. aqueles que nascem, tipo, Hã? aqueles que nascem e não conseguem, só anda de cadeira de rodas, não fala, não sei o quê, e também tem síndrome de Down, tipo, faz parte? Faz parte. Se ele tem síndrome de Down, gato, ele tem um cromossomo a mais em cada célula. Então, isso é uma doença genética, tá? Então, o que acontece? Houve, então, um erro genético. Isso pode acontecer, Fernandinha, e não é só a Fernanda, são todos, né? Isso pode acontecer por N situações. Primeira delas, radiação. Quando vocês forem no hospital de novo, lembra do professor Caio. Vai até a sala de raio-x. Na sala de raio-x, meus amores, tem um informe gigantesco na porta da sala. E lá, com toda certeza, terá foto de uma imagem grávida. E vai estar escrito com letras garrafais, grande, em destaque. Se você tem alguma suspeita, não é nem se você está grávida, é se você tem alguma suspeita, comunique o médico. Por quê? Porque se você tem alguma suspeita de estar grávida e você faz um raio-x, essa radiação X, ela pode interferir na duplicação da célula, o que essa célula venha a ser anormal, tendo um cromossomo a mais, o que vai dar origem a uma criança com uma síndrome genética. Por exemplo, a síndrome de Down, uma síndrome de Patau, de Edwards, dentre trocentas síndromes genéticas. Então, isso é a primeira coisa. Tanto que vocês reparam isso. Vocês nunca repararam que numa sala de raio-x não tem janela? Só tem uma porta. Não tem janela. E o cheiro é característico, né, de filme fotográfico, de revelação. Todas aquelas paredes, claro, sem contar a porta, porque a porta não tem como, né? Até tem um pouco, mas é pouco, né? Então, todas aquelas paredes, elas estão repletas de chumbo. Sabe aquele chumbo que você usa para colocar na vara de pescar? É esse mesmo. A parede está repleta de chumbo. Por quê? Porque o chumbo não deixa passar a radiação. E aí, muitas vezes, aquele operador, aquele cara que está tirando o raio-x, ele não pode tomar radiações mais do que a quantidade limite. Tanto que, para quem não quer estudar e quer se aposentar em 5 anos, filho, vai estudar radiologia. Você vai trabalhar 1 ano e meio, você vai estudar 1 ano e meio, não precisa nem fazer faculdade, é curso técnico, tá? Você tem que ter o 3º grau completo, até o 3º colegial, e vai estudar radiologia. Você estuda 1 ano e meio, e aí você trabalha 5 anos só. Pô, mas foi o trabalho que eu pedi para Deus. Depois de 5 anos, você se aposenta. Sabe por quê? Porque a quantidade de radiação que você está tomando é tão alta que isso vai ser extremamente prejudicial ao seu corpo. Quais são os problemas? Você pode desenvolver tumores, pode desenvolver N situações prejudiciais a essa radiação. Tanto que você repara, a pessoa que for tirar raio-x com você, ele com certeza tem que ter pendurado no pescoço um cartão. Geralmente está enfiado no bolso do jaleco do cidadão, do avental. Aquilo chama-se dosímetro. Todo dia aquele negócio é pego e medido. Quantidade de radiação que o cara tomou. Ele tem um limite durante uma semana. Se extrapolou o limite, por exemplo, quarta-feira. Segunda, terça e quarta, ele tirou muita radiografia, mais do que o normal. Ele adquiriu uma radiação maior do que ele podia. Quinta, sexta, sábado e domingo, ele vai embora. Ele não trabalha, só volta na segunda-feira. Então, isso é muito sério. A radiação, ela interfere altamente na multiplicação das células. Só isso, professor? Não. Alimentação. A grávida que não tem uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, sais minerais, vitaminas, pode desenvolver isso. Problemas neurológicos, por exemplo, cidadão engravidou a garota e ele não quer assumir. Então, ela vai ter que cuidar da filha, do filho sozinho, vai ter que enfrentar os pais delas. Essa aflição
pode gerar problemas neurológicos para a criança. Por isso, muitas vezes, quem já foi um psicólogo, a primeira pergunta que a mulher faz para a mãe e para o pai: como foi a gravidez? Foi tranquila? Foi conturbada? Como foi? Já vem daí, né? Então, repara que essa radiação, dentre outras coisas, ela pode interferir na divisão dessa célula. E aí, tornar, então, um organismo com um número maior ou menor de cromossomos. E isso vai causar problemas devastadores a esse organismo. É claro, por exemplo, a síndrome de Down, existem pessoas com síndrome de Down que trabalham, constituem família e tudo mais. Mas é claro que ele tem certas limitações. Então, do Down, por exemplo, a gente tem várias diluições, desde o mais simples, do mais brando, que é o que a gente chama de mosaico, até o mais severo. O mais severo, gente, é difícil dizer isso, mas ele tem que estar trancado dentro da jaula, trancado dentro do quarto. Por exemplo, a mãe não pode alimentá-lo sozinho, porque vai que ele cisma, ele espanca a mãe até a morte. Ele não tem noção do que ele está fazendo, é inconsciente. Então, aí tem que ser tratado com outras pessoas, toma medicamento, muitas vezes para dormir, para acalmar e por aí afora. É muito triste isso, gente, muito triste. Então, isso provocado por uma radiação. Então, principalmente vocês, mulheres, né? Quando vão tirar raio-x, pensa muito bem nisso. É claro que vocês são novas hoje e isso está muito longe de acontecer, mas numa atividade sexual, sexualmente ativa, você tem que saber muito bem se está grávida ou não, sem tirar um raio-x. Se você estiver grávida e tirou raio-x, seu filho pode nascer com síndrome de Down. Isso é seríssimo. E principalmente aos garotos. Ah, meu filho vai nascer? Não, seu filho não, mas da sua companheira, da sua namorada. Ué, se nascer uma criança com síndrome, você sendo pai, você vai também encarcar com as responsabilidades, com os cuidados e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, aprenda. As nossas células sexuais, no caso do homem, o espermatozoide, no caso da mulher, o óvulo, elas levam características genéticas. Quanto? Metade. Uma célula que tem todas essas características genéticas tem 46 cromossomos, o que a gente chama de uma célula diploide, representada pela letra 2N. Calma que depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, essas são todas as células do corpo que não são as células sexuais. O cabelo tem todas as cargas genéticas, as células do olho, da tua epiderme, a célula da tua unha, os teus órgãos, todas essas células têm a quantidade total do número de cromossomos. É o que a gente chama, então, de uma célula diploide. Agora, para pensar numa coisa, gente, simples e objetivo. As células sexuais, o espermatozoide. Imagina se o espermatozoide traz 46 cromossomos. O óvulo também tem 46 cromossomos. Quando junta 46 com 46, vai dar uma célula com 92 cromossomos. Isso é incompatível à vida. Não é compatível, não vai nascer, não vai fecundar. Por isso que as nossas células sexuais, os nossos gametas, tanto o espermatozoide do homem quanto o óvulo da mulher, eles têm que conter metade das características genéticas. Se o homem tem 46 cromossomos, o espermatozoide tem metade, tem 23 cromossomos. E aí, carregando esses 23 cromossomos, que são as características do homem, ele vai encontrar com o óvulo, que também tem metade das características genéticas, 23 cromossomos. Quando junta, quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo e ocorre a fecundação, junta-se 23 pares de cromossomos do homem com 23 pares de cromossomos da mulher, juntando, então, uma célula normal com 46 cromossomos. Está feito, obviamente, o embrião, está feito o zigoto. Esse zigoto, ele vai caminhar pela trompa de Falópio e ele vai grudar na parede do endométrio, na parede do útero. Ali, a primeira coisa que vai acontecer, desenvolvimento do cordão umbilical. Por quê? Porque é a forma de contato que ele tem com a mãe. Na verdade, a célula humana, na verdade, os organismos
que tem fecundação interna, né, desenvolvimento interno, que tem placenta, no caso das mulheres, no caso do gato, do cachorro, da vaca, do rinoceronte, do elefante, a mãe supre as necessidades desse filho. Então, ela leva alimento, ela leva oxigênio, ela tira as impurezas. Outra coisa, meus amores, que não sei de onde vocês tiram certas coisas. Ah, professor, mas a criança defeca dentro da mãe. Gente, é óbvio que não. Isso é óbvio que não. Porque as nossas fezes são tóxicas. Imagina 9 meses as fezes junto com a criança dentro da bolsa escrotal. A criança já teria morrido há muito tempo, e a mãe junto. Então, criança não defeca dentro da mãe. Ué, por onde saem as excretas, professor? Pelo cordão umbilical. Então, pelo cordão umbilical, a mãe supre, retira as impurezas, as excretas do embrião. Então, a criança não defeca, tanto que quando o recém-nascido nasce, que a primeira vez que ele vai fazer aí, utilizar o sistema digestório, que são as fezes geralmente é de coloração preta, um cheiro insuportável. Por quê? Porque aquilo iniciou o seu trabalho daquela vez. Da mesma coisa que a criança não urina dentro da mãe, senão a mãe ia ficar contaminada. Então, ele supre todas as necessidades. E aí que a gente começa, e o que a gente vai ver depois, que é a divisão celular. Então, essa uma célula, ela se divide em duas, de 2 em 4, de 4 em 8, de 8 em 16, 16, 32, 64, 128, e a gente para de contar. Nos 9 meses de gestação da mulher, a criança nasce, nos 9 meses, com uma média. Escuta, gente, é uma média. Não dá para ter a quantidade certa, mas uma média de 1 trilhão de células. Então, essa criança nasce com 1 trilhão de células, o que ela já está suficiente, obviamente, para viver sem a mãe. Suficiente, entre aspas, né? Você tem que alimentá-la. Se você não der comida, ela vai morrer, é óbvio. Mas os seus órgãos já trabalham, o sistema nervoso trabalha, respiratório, digestório, excretor, o locomotor começando a se desenvolver, né? Muitas vezes a gente escuta dos nossos pais, dos nossos avós, aquela situação. Nossa, mas a tua mãe demorou tanto para andar. É claro que ela demorou tanto para andar. Sabe por quê? Porque quando a criança nascia antigamente, as mães enrolavam a criança em panos e ela ficava presa, sem movimento. Muito semelhante a como ela estava dentro do útero. Hoje, a gente não faz mais isso. A gente deixa a criança solta. A gente prende um monte de brinquedo em cima do berço e a criança fica movimentando os braços e as pernas, movimentando-se, né, se articulando, o que ela vai andar num processo mais rápido. Nossa, hoje o desenvolvimento é mais rápido. Não é que é mais rápido, é que a gente deixa a criança solta, os membros soltos, para a criança fazer, obviamente, movimento. Quantas vezes você vê no Facebook isso? O pai e a mãe amarram 4 bexigas, 2 nos pés, uma em cada pé e uma em cada braço. E a criança fica mexendo a mão e o pé e a bexiga fica fazendo movimento. Quanto mais a bexiga movimenta, mais a criança se exercita. O que ela está fazendo? A gente já está fazendo uma fisioterapia. Ela está movimentando os braços, o que ela vai andar numa rapidez muito maior. Então, não é que hoje tudo é mais rápido, é que a gente proporciona isso, né? Então, essa é a denominação. Agora, a criança nasce com uma média de 1 trilhão de células e um ser humano, um adulto, chega à fase adulta com mais ou menos 100 trilhões de células. E aí, consequentemente, ele mantém. A gente para de produzir célula? Nunca, gente. O seu cabelo não para de crescer. A sua unha não para de crescer. A sua regeneração na pele não para de crescer. Quando você machuca, que forma aquela casquinha, que tua mãe fala, não arranca. Sabe o que arranca? Você arranca porque a cicatrização, ela coça. Toda vez que está cicatrizando, é uma característica, ocorre uma coceira. E você vai lá com a mão, com a unha e arranca a casquinha, que não é ideal. Por quê? Você está tirando ali células que estão se dividindo, se multiplicando.
o que a cicatrização vai demorar mais. É só isso que você não pode tirar a casquinha, né? Então, ali a sua célula está se desenvolvendo. O homem, por exemplo, está fabricando espermatozoide até segundos antes da sua morte. É claro que a quantidade de espermatozoide ela vai diminuindo e, obviamente, a saúde desse espermatozoide ela vai diminuindo. Por exemplo, um homem de 20 a 25 anos, ele fabrica cerca de 6 milhões de espermatozoide. Em uma ejaculação sai isso, 6 milhões de espermatozoides, né? Então, ele está fabricando essas células a toda hora, quase a totalidade sadio. Diferente um idoso, que também produz células sexuais em menor quantidade e, claro, uma minoria saudável. Por isso que um idoso, a probabilidade de engravidar é muito menor, tá? Então, assim, amados, isso é uma introdução que a gente ia começar a fazer. Tem 1 minuto, o que eu vou finalizar a nossa aula agora, porque vocês vão ter aula lá do Orlando. Não esquece de gravar a aula, pedir para ele gravar e coloca o link lá para mim. Se alguém puder mandar para mim, eu agradeço, e depois eu vou assistir essa aula também. Tá bom, meus amores? Quarta-feira é a nossa prova, não vou fazer chamada, na segunda-feira a gente continua, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus. Falou, Bruno. Tchau, lindos!